Segunda parte do vídeo da introdução de Michael Wold sobre Cândido ou o otimismo. Terceira parte da introdução, o Jardim do Satirista. Ítalo Calvino chama a atenção para o, abre aspas, ritmo, fecha aspas, e a velocidade, abre aspas, fecha aspas, da escrita de Voltaire em Cândido e Jean Sareu. No estudo crítico do livro, que continua sendo mais sutil e abrangente, faz um punhado de perguntas-chave. Se Voltaire nos está apresentando uma visão de mundo tão desencantada, por que há tanta alegria na escrita? Por que o relato de tantas catástrofes tem um final feliz? Por que o conto filosófico não contém nenhuma discussão filosófica real? Por que Cunegunda é a única personagem que envelhece e fica feia? O próprio Sareu dá uma série de respostas interessantes. Cândido é uma sátira, não uma confissão. Voltaire não nos dá sua opinião sobre o universo, examina problemas persistentes cujas soluções, inclusive a proposta por ele, não o satisfazem. Deseja representar um mundo que não é absurdo nem inútil, e sim misterioso, eternamente inexplicável. Um mundo, abre aspas, simultaneamente habitável e ruim, fecha aspas. E muito explicitamente as, abre aspas, lições, fecha aspas, de Voltaire dizem tanto que a vida não vale muito a pena, quanto que esse, abre aspas, não muito, fecha aspas, tem um valor inestimável. São respostas excelentes. A alegria de Voltaire é uma questão de estilo, não de filosofia. O final feliz é irônico e, ao mesmo tempo, um convite a não exagerar o nosso senso de sofrimento. Sua filosofia não requer discussão filosófica, aliás, requer a sua ausência. Não falta confirmação dessas afirmações em outras obras de Voltaire. O herói de Zadig recorre à filosofia quando tem um problema, mas só obtém, abre aspas, conhecimento, fecha aspas, não alívio. No dicionário filosófico, finge indagar por que discutimos tanto a ideia de bem supremo ou extremo. Abre aspas. Você também podia perguntar o que é o azul supremo ou o ensopado supremo, ou o modo de andar supremo. Não há prazeres supremo, nem sofrimentos extremos que durem a vida inteira. O bem supremo e o mal supremo são quimeras. Fecha aspas. E uma vez mais acerca do tema destino, abre aspas, só se pode ter certa quantidade de dentes, cabelos e ideias, chega o tempo em que se perdem necessariamente os dentes, os cabelos e as ideias, fecha aspas. Mas é possível dizer mais, e não só a respeito da perda da beleza de Cunegunda. Talvez seja útil desacelerar Voltaire um pouco, examinar os detalhes, examinar os detalhes de sua velocidade. Muitos críticos comentam seu uso estratégico da palavrinha, abre aspas, mas em Zadig ela representa uma discussão inacabada. Um anjo explica ao herói que as coisas são o que são e, se fossem diferentes, este seria um mundo diferente. Querendo discutir e filosofar, Zadig diz, abre aspas, mas, fecha aspas, o anjo não o ouve, já está a caminho de outra esfera. Em Cândido, porém, o uso do, abre aspas, mas, fecha aspas, geralmente indica não o desejo de continuar conversando, e sim a existência de um fato material que exige atenção imediata, algo que suplanta a conversa. Acaso Cândido acredita que o Papa seja o anticristo? Cândido responde que nunca ouviu dizer tal coisa, abre aspas,
Mas quer ele ou seja, quer não, está me faltando pão? Fecha aspas. Capítulo 3. Tendo reencontrado Pangloss, infestado de sífilis, Cândido escuta com paciência uma longa discussão sobre o melhor dos mundos e muitas argumentações. Então diz, abre aspas, eis aí algo admirável, mas é preciso curá-lo. Fecha aspas. Capítulo 4. Colhido pelo terremoto de Lisboa, Pangloss procura um vínculo científico entre esse tremor e um ocorrido anteriormente no Peru. Abre aspas, existe certamente uma corrente de enxofre por baixo da terra, desde Lima até Lisboa. Fecha aspas. Capítulo 5. Estirado na rua e coberto de escombros, acreditando-se à beira da morte, Cândido diz, abre aspas, nada é mais provável, mas, por Deus, um pouco de óleo e de vinho, fecha aspas. Pangloss diz, abre aspas, como? Provável? Fecha aspas. E Cândido perde os sentidos, em tom mais brando, ainda que preservando o mesmo padrão corretivo. Voltaire faz Cândido dizer que nada há de garantido no mundo. O francês diz literalmente que nada há de sólido no mundo, a não ser a virtude e a felicidade de rever a senhorita Cunegunda. Cacambo retruca, abre aspas, concordo, mas ainda nos restam 2 carneiros com mais tesouros do que jamais terá o rei da Espanha. Fecha aspas. Capítulo 19. A palavra, abre aspas, mas, fecha aspas, é usada de outros modos em Cândido, momentos de briga ou discussão convencionais, porém a tendência geral é óbvia e nos prepara para o, abre aspas, mas, fecha aspas, mais famoso de todos. Correta, mas trivialmente, Pangloss sintetiza todas as suas aventuras como um encadeamento de causa e efeito. Cândido responde nas últimas palavras do livro, abre aspas, isto está bem falado, mas é preciso cultivar o nosso jardim, fecha aspas. Capítulo 30. O jardim é o que existe por baixo e além das nossas palavras, e até a filosofia é bem-vinda no jardim, contanto que não queira ter consequências nem estovar o trabalho, o cultivo ativo da terra. Cultivar o jardim não é simplesmente cuidar da própria vida, uma versão mais sábia e sofisticada do egoísmo que o livro atacou no início. É decidir não procurar respostas a perguntas que não as têm, recordar as, abre aspas, metas, fecha aspas, concretas que espreitam cada grande abstração. Todavia, é difícil não sentir que há certa insipidez nessa filosofia que recusa a filosofia, uma traição aos melhores e mais inflamados momentos do próprio Voltaire. E Roland Barthes, sem intenção de elogiar, chamou-o de, abre aspas, o último escritor feliz, fecha aspas, ou talvez, dada a fluidez do significado da palavra francesa, abre aspas, o último escritor felizardo, fecha aspas, Voltaire era felizardo, escreveu Barthes, por ter a história do seu lado, um mundo de atrocidades e vilões visíveis, idiotas, abrindo caminho para a grande onda de progresso que culminou nas revoluções francesa e americana, e felizardo por ter sido capaz de ignorar outro tipo de história, já que ele nada podia saber de Hegel ou Marx, ou da evolução, abre aspas. Para Voltaire, não há história no sentido moderno da palavra, apenas cronologias. Ele escreve obras históricas expressamente para dizer que não acredita na história, fecha aspas. A história para Barthes
não é simplesmente o que acontece aos seres humanos no tempo, mas um projeto pós-iluminista, particular de dar sentido ao progresso e aos seus descontentes. O terceiro aspecto da sorte ou felicidade de Voltaire, diz Barthes, foi a acolhida que seus contemporâneos deram à sua recusa de todos os sistemas. E não só os contemporâneos de Voltaire, como também os de Barthes. Voltaire, abre aspas, dissociava incessantemente inteligência de intelectualidade, afirmando que o mundo é uma ordem desde que não tentemos excessivamente ordená-lo, que ele só é um sistema se nós renunciarmos a sistematizá-lo. Essa conduta mental teve uma grande carreira subsequente. Hoje a chamamos de anti-intelectualismo, fecha aspas. Abre aspas, hoje, fecha aspas, para Barthes era 1964, e podemos sentir que a ideia de história como mudança e evolução recebeu alguns golpes de lá para cá, mas me parece que a mudança da complacência intelectual conserva sua força somente à medida que tentamos captar o pensamento de Voltaire, ou, mais precisamente, à medida que tentamos separar o seu pensamento do movimento da sua prosa. Ao procurar entender Voltaire, esquecemos o que é lê-lo no nível das palavras. Aquilo que Barthes denomina sorte transforma-se no que Calvino chama de velocidade, e a alegria da escrita, longe de minimizar os horrores descritos ou fornecer um argumento para menosprezá-los, os realça. Eles estão além da mera condenação sentimental e além da filosofia também. Em outro sentido, a filosofia não é só impotente como insossa, uma forma de crueldade. Aqui, por exemplo, é Cândido que, abre aspas, tremia como um filósofo, fecha aspas, ao fugir da versão voltairiana da Guerra dos 7 Anos. Passou por cima de montes de mortos e de moribundos. Chegou primeiro a uma aldeia vizinha. Ela estava em cinzas. Era uma aldeia abar que os búlgaros haviam queimado. Segundo as leis do direito público, aqui anciões crivados de tiros olhavam morrer as suas mulheres degoladas, que mantinham os filhos nas mamas ensanguentadas. Ali, moças estripadas, depois de terem saciado as necessidades naturais de alguns heróis, exalavam o último suspiro. Outras, meio queimadas, gritavam que terminassem de matá-las. Cérebros estavam espalhados pela terra, ao lado de braços e pernas, amputados. Capítulo 3. Um pouco mais tarde, numa aldeia pertencente ao outro lado na guerra, Cândido, abre aspas, continua pisando membros palpitantes, fecha aspas, abre aspas, mortos e moribundos, fecha aspas, que parece um clichê, acaba sendo o anúncio exato de uma perversidade extrema. É isso que significa ainda não ter sido morto, só baleado, esfaqueado, queimado e esquartejado. A raiva se dirige àqueles que levam as pessoas à guerra. É o que ouvimos especialmente no sarcasmo acerca dos heróis, que não passa de um sinônimo de estupradores. Mas também convém lembrar que Cândido, exaustivamente descrito em todo o livro como uma boa pessoa, não para ajudar ninguém, ou nem se mostra chocado,
Mais adiante, Cândido, uma vez mais chamado de, abre aspas, o bom Cândido, fecha aspas, encontra-se com Paquete, a camareira do castelo westfaliano, a que passou sífilis a Pangos. Continua bonita e agora se prostitui em Veneza e, tendo passado pelas mãos de um monge, de um médico e de um juiz, parece ser uma espécie de especialista nas profissões. Ah, monsieur, se o senhor pudesse imaginar o que é ser obrigada a acariciar com o mesmo entusiasmo um velho mercador, um advogado, um monge, um gondoleiro e um abade, ficar exposta a todos os insultos, a todas as afrontas, ser muitas vezes reduzida a vestir uma anágua emprestada para ir e deixar um homem repugnante levantá-la, ser roubada por um daquilo que ganhei de outro, ser extorquida pelos oficiais de justiça e não esperar senão uma velhice horrenda, um asilo e um monturo, perdão. O Senhor concluíra que eu sou uma das criaturas mais infelizes do mundo. Capítulo 24. Esta é outra história do pior dos mundos possíveis. É claro, mas é difícil discutir com ela. E Voltaire acrescenta um volteio cruel e sutil. Cândido expressa sua surpresa com o fato de Paquete se mostrar tão feliz, e ela explica que parecer feliz faz parte da sua profissão e não é o menor dos seus horrores. Abre aspas. Ah, meu senhor, aí está mais uma das misérias do ofício. Ontem fui roubada e espancada por um oficial, e tenho de parecer hoje de bom humor para agradar a um monge, fecha aspas. Num conto intitulado, abre aspas, Aventuras da Memória, fecha aspas, Voltaire diz que as musas não compõem sátiras porque, abre aspas, as sátiras não corrigem ninguém, irritam os tolos e os tornam ainda mais malvados, fecha aspas. Ele acredita nisso? Provavelmente sim, pelo menos em parte. Voltaire compõe sátiras não porque elas funcionem, mas porque ele é escritor, felizardo ou não. Guerras inúteis, estupro, onipresente, prostituição sem fim, morte miserável, vida miserável, o egoísmo mesmo dos melhores homens, o bom humor como máscara profissional da dor. Estes são apenas alguns aspectos do mundo que Voltaire evoca para nós. E nem chego a mencionar os desastres naturais e a ganância e desonestidade humanas. Em tal universo, cultivar o próprio jardim não é complacência nem sabedoria, e sim uma terapia do esquecimento, um modo de conjugar a nossa boa sorte com o sofrimento alheio. No entanto, se acaso o seu jardim for o mundo da escrita, cultivá-lo não é um bom trabalho, não é um trabalho de esquecimento, perdão. No entanto, se acaso o seu jardim for o mundo da escrita, cultivá-lo não é um trabalho de esquecimento, é um trabalho de inexorável lembrança, um recorrente agrupamento de palavras que nos recorda como é o mundo e nos convida a indagar quais partes dele podemos mudar. As sátiras não corrigem ninguém, mas pode ser que alguns leitores achem que sua mescla de horror e riso lhes sugere o trabalho a fazer. Esse seria o seu jardim. Resta a questão do envelhecimento e afeamento de Cunegunda. Ela não é rigorosamente a única personagem a quem isso acontece. A velha foi outrora uma bela princesa, mas é a única a quem isso acontece no tempo da narrativa imediata. E o contraste com Paquete é importante.
Esta precisa manter a boa feição para que a brecha entre a aparência de felicidade e a dureza do labor sexual finalmente fique clara. E, na economia da escrita de Voltaire, a situação alude ao abismo entre muitas outras aparências luminosas e sombrias realidades, e Cunegunda precisa perder a beleza para que as possibilidades são realmente muitíssimas. Talvez o envelhecimento de Cunegunda ocorra simplesmente para que Voltaire possa zombar da amarga reviravolta neste que Cândido, e talvez não só ele, continua enxergando como um conto de fadas. O herói se casa não com a princesa de seus sonhos, mas com o sapo velho em que a princesa se transformou. Voltaire trabalha esse tema com muito empenho, ao saber que Cunegunda se tornou, abre aspas, horrivelmente feia, fecha aspas, capítulo 27. Cândido assume rapidamente a postura correta, abre aspas, sou um homem de bem, e meu dever é amá-la sempre, fecha aspas. Mas no fim do mesmo parágrafo ele continua pensando na mudança, abre aspas. É mesmo pena que ela tenha se tornado tão feia, fecha aspas. E como acrescenta Voltaire, com debochada gratuidade, Cândido se dispõe a ir buscá-la, abre aspas, por mais feia que ela pudesse estar, fecha aspas. Quando enfim revê Cunegunda, ele é, abre aspas, tomado de horror, fecha aspas, e recua antes de se recompor e avançar apenas, abre aspas, por bom procedimento, fecha aspas, capítulo 29. Sua surpresa não é muito surpreendente, já que Voltaire acaba de descrever Cunegunda assim, abre aspas, amorenada, de olhos rajados, com o colo ressecado, as faces enrugadas, os braços vermelhos e escamados, fecha aspas. Evidentemente, ela é vítima de mais que o envelhecimento comum, é vítima do autor. Pode-se dizer, não só não envelheceu bem, como se transformou numa antibeldade. O conto de fadas azedou, mas o azedume tem seus motivos. Para começar, o conto era uma ilusão, um sonho incômodo ou fantasia retardada. Cunegunda é o murcho objeto do desejo de Cândido. Na verdade, é o que acontece a todo desejo que só persegue a ideia de uma pessoa ou uma paixão. Ela tende a mudar não para decepcionar Cândido ou permitir-lhe fazer enfim a coisa certa, mas para nos lembrar que os objetos do nosso desejo têm história própria, da qual podemos não gostar. Cunegunda é a encarnação do mais cruel, abre aspas, mas, fecha aspas, do livro. Cândido reencontra seu grande amor, mas ela é a personificação da feiura e, além disso, desagradável. Resulta que a desafortunada Cunegunda perde a beleza exatamente pelo mesmo motivo pelo qual Paquet conserva a dela. As aparências podem mudar ou não, mas nunca passam disso, de aparências, um lugar onde começar, mas não onde acabar. Notas. Notas. Theodore Westermann, Voltaire, Londres, 1969, página 31, Voltaire Philosophical Dictionary, Dicionário Filosófico, tradução Theodore Westermann, Londres, 1971, página 72, Voltaire, Candide et autres contes, Cândido e outros contos, Paris, 1979, página 414. 4. Nota 4. Alexander Pope, Poems, edição John Bolt,
New Haven, 1963, página 515. Nota 5. Da Teodiceia de Leibniz, apud notas a Candidate et autres contes, página 420. Nota 6. Philosophical Dictionary, página 72. Nota 7. Peter Guy Voltaire's Politics, Princeton, 1959, página 21. Nota 8. Michel de Montaigne, abre aspas, Des Canibales, fecha aspas, Essays, livro 1, capítulo 30. Nota 9. Voltaire, abre aspas, Éloge historique de la raison, fecha aspas, 1775. Candide et autres contes, página 279. Nota 10. Ítalo Calvino, abre aspas, Candide an Essay in Velocity, fecha aspas, In the Literature Machine, tradução Patrick Craig, Londres, 1987. Nota 11. Jean Sariel, Assai sur, abre aspas, Candide, fecha aspas, Genebra, 1967. Notas Ibid, página 31. Notas 12. Ibid, página 31. Nota 13. Philosophical Dictionary, dicionário filosófico, página 67, verbete, abre aspas, bien, souverain bien, gold, sovereign gold, fecha aspas. Nota 14. Ibid, página 173. Nota 15. Roland Barthes Selected Writings, edição Susan Sontag, tradução Richard Ward, Londres, 1983, página 154. Nota 16. Ibid, página 156. Nota 17. Voltaire, abre aspas, Aventure de la Mémoire, fecha aspas, 1775, in Candide et autres contes, página 275, abre aspas, toda a natureza é apenas arte por ti desconhecida, todo acaso, direção que não podes ver, toda discórdia, harmonia incompreendida, todo mal parcial, bem universal. Fecha aspas. Nota do autor. Cândido, ou o otimismo. Deixar para o próximo.